E aí, sargento, vamos voltar com tudo? O que acontece? Depois a gente ter pego estrutura geológica, ter estudado os principais autores de classificação de relevo brasileiro, agora a gente vai pegar, identificar e relacionar outras formas de relevo existentes no nosso território, que não existe só aqueles. A gente falou de estrutura e falamos de classificação. Agora a gente vai falar outros. A gente falou de planalto, planície e depressão, até mesmo pelos autores que foram abordados. Haroldo de Azevedo, Jurandir, Azinha Saber. Então a gente agora vai aprofundar, a gente vai pegar outras formas. E dentro dessas outras formas, a primeira unidade que a gente tem que trabalhar, anota no teu caderno aí, seria escarpa. Bota aí, escarpa versus cuesta. Cuesta. Perfeito? Isso é uma coisa que sempre trabalha qual é a diferença. Vamos lá. Primeiro vamos pegar a escarpa. Escarpa, qual seria a ideia de escarpa? A escarpa ela tem um relevo diferente dos outros. Porque o seu declive, o que é o declive? É da forma que a pessoa desce ou sobe. Aonde é a pontinha do pico, aonde você faz aquela montanha, você vai subindo assim todo reto, ou ela faz daqui assim de ponta reta. O que acontece? Esse declive da escarpa, ela é mais acentuada. Quer dizer o quê? Em vez de ela ser desse formato subindo, ela é desse formato aqui, ó. Ela é mais vertical. Então isso aqui faz com que o terreno dela seja mais íngreme. Ela tem uma ponte aqui na parte, no seu topo, mais pontiagudo, aonde você vê como uma forma de uma divisão de água, tá? Onde quando chove, a água corre de um lado, corre para o outro. Dentro dessa unidade de escarpa, a gente tem a escarpa devoniana, que é essa aqui, ó. Ela fica localizada no Paraná e São Paulo. Assim, você não consegue visualizar, mas eu fiz um outro esquema que eu vou estar colocando daqui a pouco. E aí você vai entender como esse declive é diferente. Agora, já a cuesta, o declive, ele é mais suave. Quer dizer o quê? Que o declive dele é assim, ó. Você vai subindo e aí você não vai sentindo que está subindo um relevo ou uma parte mais alta. Já na escarpa, você já sobe o quê? Joga a corda, vem, moleque! Opa! Tá altíssimo, tá inclinado. Já a cuesta, não. É aquele trotezinho que você vai subindo, quando tu olha assim, caraca, já subi pra caramba, perfeito? Então a cuesta, ela tem a sua forma menos acentuada, ela é mais suave. Já o seu topo, ele é mais ondulado, perfeito? Até mesmo por não ser tão pontiagudo. Já desse exemplo da cuesta, a gente pode falar aqui que é a costa leste da bacia do Paraná. Esse exemplo aqui, tranquilo? Agora, para ficar mais fácil, eu vou pedir para o Felipe botar uma imagem bem decorativa que eu mesmo fiz para você especial. Quer ver? Vou mandar o Felipe chamar na imagem. Olha que maneiro. Felipe, vem aí na imagem aí. Quando você está vendo aí, olha essa diferença aí da escarpa e cuesta. Tá vendo que na unidade escarpa, a parte roxinha que eu pintei, ela tá mais inclinada. Tá vendo? Ela tá mais retinha. E isso faz com que eu te falei. A parte onde fala do seu declive acaba sendo mais acentuado. Já a cuesta, caraca, o moleque falando espanhol. Se vier espanhol no ano que vem, brincadeira. Já caiu em inglês e você vai gabaritar. Mas vamos lá. Cuesta, tá vendo que o seu declive é mais suave. Ele não é tão perpendicular, ele não é tão acentuado de uma forma assim, tão íngreme, tão reto. Ele vai num sentido mais horizontal, perfeito? E aí vem aqui comigo. A outra unidade que a gente pode falar, que é muito famosa, já caiu até uma questãozinha dessa na tua prova, é a famosa chapada. Nesse caso aqui, é a famosa Chapada Diamantina, na casa da Bahia. Você pode perceber que quando a gente fala de chapada, o termo chapada, vê um pão na chapa. O que é a ideia do pão? Você tem o pão mais ou menos arredondado, o cara corta aqui, passa a manteiga, bota na chapa. Chapa vai deixar o pão o quê? Reto. Então, a unidade de relevo, quando eu falo chapada, Chapada dos Veadeiros, Chapada dos Guimarães, Chapada da Diamantina, é um tipo de relevo que tem uma altimetria. Quando eu falo altimetria, eu estou falando de altura, que vai de 0 a 500 metros. Ela simplesmente tem o seu
leito, o declive é mais acentuado, é a famosa bordinha, perfeito? Então, quando eu pego aquela bordinha para desenhar, ela é mais acentuada, mas o seu topo é mais plano em relação à cuesta e mais plano que a escarpa. É como se fosse um grande planão, por isso que é chapada, porque no topo desse relevo, o relevo é totalmente plano. Tem até naquele filme de diversões, Up, Aventuras Divertidas, naquele vovozinho, aquele coroa. Esse desenhozinho aqui. Então, o que acontece? Vai para lá. E aí a gente tem essa ideia, chapada. Chapada é uma coisa que a gente tem muito no nosso território, perfeito? E dei uma referência dos três. Chapada dos Veadeiros, Chapada dos Guimarães e Chapada Diamantina, perfeito? Então, isso aí também é usado muito para ponto turístico. Até mesmo muitos de vocês já devem ter conhecido, ou até mesmo vai fazer umas viagens bem loucas quando passar nessa prova aí. Outro tipo de relevo, outras formas, seria a montanha. Johnny, não temos montanha no nosso território. Perfeito. Não temos, até mesmo porque o nosso relevo ele é um dobramento antigo. Houve um processo de desgaste muito grande que fez ele ficar todo desgastado, diminuindo a sua altura. Seria mais ou menos eu pegar um giz inteiro e eu ficar escrevendo aqui, escrevendo, vai chegar um momento que o giz vai ficar o quê? Pequenininho. Então é a mesma coisa no nosso relevo. Nosso relevo ele tinha um tamanho considerado, mas pelo processo de ser muito antigo, o nosso relevo, ele sofreu o maior processo de desgaste, tanto de intemperismo como processo erosivo. E aí a gente não tem unidade de montanha. Johnny, uma pergunta. Qual é a diferença entre montanha e outros tipos de unidade? Seria o quê? Altura. Às vezes você está de carro viajando e fala assim, caraca, aquela montanha lá, pai! Não, não é montanha, é um morro. Pode ser uma chapada, pode ser um planalto, mas montanha, o que difere da montanha para outros elementos, principalmente o nosso território, é a sua altura. Ela é uma altura bem considerada. Tanto quando a gente vê aqueles filmes de eu vou subir o Everest, não sei o quê, tu vê os caras com o quê? Um balão de oxigênio, porque o ar fica rarefeito. O que quer dizer isso? O ar rarefeito. Quanto mais alto for o local, menor é a presença do oxigênio. Se eu não tenho oxigênio, o oxigênio transporta calor e também o quê? Respiração, gás. Então, se eu tenho pouco oxigênio, eu tenho dificuldade. Então, por isso que os locais são frios e eu tenho a necessidade de subir esses picos aí, perfeito? Então, montanha é uma unidade que não temos mais hoje. Mas um tempo atrás, há milhões de anos atrás, a gente já teve. Mas o processo de desgaste fez com que desaparecessem essas partes aí, perfeito? A outra unidade seria as serras. As serras seriam um conjunto formado de variados tipos de relevo. Que às vezes a gente fala assim, serra é o conjunto de montanha. Não, não seria isso. Serra ela pode pegar diversos tipos de relevo e formar um conjunto. Então, quando eu falo serra, estou subindo a serra. Porque o relevo eu posso encontrar planalto, eu posso encontrar chapada, eu posso encontrar morro. Então, é uma variedade de unidades de relevo. Perfeito? Ficou anotado? Então, vamos lá. Montanha se difere de outros elementos por conta da sua altura. Brasil tem montanha? Não. Por quê? O território brasileiro é um relevo muito antigo. E com isso, o desgaste foi muito mais acentuado. Quer dizer que não temos mais unidade de montanha. A outra característica seria iceberg. Não é iceberg, não. É iceberg. É com IN. Seria essa imagem aqui. Esse tipo de relevo eu só consigo encontrar na região árida, nos locais secos. E aonde eu consigo encontrar isso aqui no território? No clima semiárido nordestino. Então, essa característica ela é um tipo de relevo que você só encontra nessa localidade no território brasileiro. Diferente das chapadas. As chapadas eu consigo encontrar no centro-oeste, eu consigo encontrar lá no nordeste, consigo encontrar serras na região sudeste. Então você não tem assim uma característica tão marcante. Mas quando a gente fala de iceberg, né, é uma língua até difícil de falar, ela é o tipo de uma unidade que você só encontra no semiárido nordestino. Quixadá, no Ceará. Isso aí pode ser até uma pegadinha que pode vir até cair na sua prova. Quando a gente vem falando de relevo, a gente fala, eu vou te explicar. Lembra quando eu falei que o Brasil não tem montanha?
Por quê? Quando o processo de formação da Terra, né, o famoso Big Bang, onde teve a grande explosão formando e tudo mais o universo, era uma grande bola de fogo. Essa bola de fogo, quando ela foi constituída, ela simplesmente demorou um processo de endurecer. Quando ela começou a se endurecer, ela começou a se formar várias placas tectônicas. Vou te dar um exemplo. Essa aqui seria uma bola de futebol, perfeito? Essa bola de futebol tem os gomos. Tá vendo os gomos? Porque se eu tirar um desses gomos aqui, a bola vai fazer o quê? Vai murchar, perfeito? Agora, imagina se eu tenho uma terra da minha mão, ok? A terra é parecida com a bola. Tá percebendo? Em que sentido, Johnny? A goma da bola, ela sela a bola para o ar não se perder. Quando uma dessas gomas sai, o que acontece com a bola? Ela fura. Então vamos lá imaginar a Terra. Eu tenho a Terra toda e você está querendo dizer o quê? Que a Terra seria igual a uma bola? Sim. No lugar da goma da bola seriam placas, chamadas placas tectônicas. A Terra ela é moldada por diversas placas dessas. Ela é um material que está boiando em cima do material magmático. Ela está localizada na asnosfera. Então o que acontece? Ela é um material mais leve, então a gente está localizado em cima dela. Então são diversas placas que moldam a Terra. E nesse caso, o Brasil está localizado na placa sul-americana, bem no centro dela. Os terremotos ou as montanhas, elas se formam a partir do encontro desse choque, onde eu tenho uma placa e encontro com a outra. Esse movimento, quando uma placa se encontra com a outra, é chamado de placas convergentes, onde é o chamado limite da placa. Então, o que acontece? Se o Brasil está no centro de uma placa, ela não vai ter contato com outra placa, uma placa A e uma placa B. Então, se o Brasil não está nesse limite, não temos terremoto e também não temos unidades de montanha. Até mesmo porque essa formação de montanha, como foi o caso da Cordilheira dos Andes e a Cordilheira do Himalaia, ela foi nesse processo de separação porque há milhões de anos atrás todos os continentes formavam um só, chamado Pangeia. Não é geleia, é Pangeia, o supercontinente. Por conta dessa movimentação dessa placa tectônica, os continentes começaram a ganhar forma e localizações novas. Hoje, essa localização que a gente entende como Terra, onde eu tenho continente americano, continente africano, continente europeu, australiano, da questão da Oceania, todos eles um dia já foram só. Mas quando eles se separaram, foi a formação que hoje a gente conhece como toda a divisão dos continentes. Então, embaixo de cada continente desse, existem as placas. E o Brasil está numa placa sul-americana. Então, quando eu falei da Cordilheira dos Andes e a Cordilheira do Himalaia, elas estavam bem aqui no limite. É quando elas estavam nessa formação de se encontrar nessa posição que é atual, elas tiveram um choque. Não, essas placas elas não ficam na superfície, elas são uma coisa interna. É um fenômeno que acontece internamente na Terra. Então, eu estava com uma placa paradinha aqui, que seria a placa, vou dar o exemplo da Cordilheira dos Andes, a placa sul-americana, e se encontrou com a placa o quê? De Nazca. Então essa placa aqui, quando teve o grande choque, houve o dobramento dessa placa, entortando, formando uma grande cordilheira. Nesse caso, foi um impacto muito violento. Não havia ainda vida na Terra. Não havia ser humanos, não havia nada. Se fosse os dias de hoje, ia ocorrer um grande terremoto, talvez um tsunami gigantesco que poderia simplesmente acabar com toda a vida na Terra, porque seria um impacto muito grande. Hoje, Johnny, não temos encontro de placas? Sim, temos encontro de placa, mas esse encontro dessa placa, elas se esbarram. Quando elas se esbarram, gera um fenômeno chamado terremoto. Esse terremoto, às vezes, a forma que você pronuncia pode estar errado. Às vezes a gente fala assim, choque entre placas. Não, é o encontro entre placas. Por que eu estou falando isso? Quando eu falo choque, você tem uma ideia de uma ação de uma velocidade com outra. Caraca, os carros ali se chocaram, bateram. Quando eu falo isso, por que está errado? Se eu tenho um choque, é porque eu tenho dois elementos em uma velocidade média. As placas tectônicas, elas se movimentam em milímetros por ano, porque a sua densidade é muito grande. Quer dizer o quê?
ela é assim, uma placa gigantesca, muito grande. Então, pelo peso, ela não consegue ganhar velocidade tão rápida para ocorrer a palavra choque. Então, Johnny, aqueles terremotos que a gente vê destruindo tudo, não é um choque, não. Elas se encontram. E o terremoto mais próximo que temos seria no Chile. Então, às vezes, quando acontece um terremoto no Chile, nós sentimos a palavra abalo sísmico. Por quê? A onda, ela se propaga. Então, ela faz igual uma corda. Se você estiver em casa e pegar uma corda e fizer assim, você vai ver que ela vai fazer um movimento aqui, ó. A ação começou aqui, mas a onda vai se propagar até chegar ao nosso território. Lembrando que não fazemos fronteira com o Chile, né? Mas a proximidade chega a ter um pequeno abalo sísmico. Isso já aconteceu muito na região de São Paulo e Minas Gerais, esses abalos sísmicos, perfeito? Então, hoje, o Brasil está no centro de uma placa chamada placa sul-americana, que faz com que não ocorra o quê? Terremotos e nem processo de vulcanismo. Por quê? Nesses casos, eu vou até pedir aqui, ó, Felipe, bota essa imagem para mim aqui, ó. Tá vendo? Dentro dessa ideia, você está vendo a América do Sul. Tá vendo esses pontinhos todos vermelhos? Esses são os pontinhos que você tem processo de vulcanismo e processo de terremoto. Toda essa linha, ela está bem em cima desse encontro de duas placas. A placa de Sul-Americana e a placa de Nazca, perfeito? Então, essa é a ideia que eu queria que você entendesse. Tranquilo? Qualquer duvidinha, só voltar e pegar o vídeo. Isso é mole e muito simples para você. Lembre-se, juntos somos mais fortes. Brasil, porra!